Os meios de comunicação estão em constante mudança. Os jornais, a rádio e a televisão procuram adaptar-se às exigências do público e à contínua transformação do mundo. Aqui, no News Museum, podes conhecer o passado do jornalismo ao mesmo tempo que se projeta o futuro. A evolução tecnológica não passou despercebida à comunicação social. Com o surgimento do digital, o jornalismo reinventou-se. Mas qual a importância desta transformação? E o que é que se segue? O repórter E2 foi à Associação Portuguesa do Desenvolvimento das Comunicações e traz-te agora as respostas. A expansão dos média à esfera digital há muito que começou, e os meios tradicionais, desde cedo, se misturaram com o digital. Rádio, imprensa e televisão criaram presença online. Hoje, estes meios de comunicação encontram-se em diferentes pontos. O tumulto é tremendo, do ponto de vista daquilo que é a evolução que o digital veio trazer. A velocidade da nossa vida, dos nossos dias, determinou que o digital viesse, no fundo, transcrever essa velocidade da nossa vida para aquilo que eram os meios tradicionais, como a rádio, a televisão e jornais, que se misturaram de uma forma, do meu ponto de vista, inteligente e com alguma sabedoria com aquilo que são as novas plataformas digitais, designadamente a rádio. Para a rádio, a fusão com a internet trouxe desafios e novidades. Veio acrescentar imagem e texto. A situação da imprensa escrita é diferente. Com a disponibilização de informação gratuita, as pessoas habituaram-se a não pagar. Alguns jornais apostaram então em modelos de subscrições. Mas será que isso é suficiente? Os mídias estão numa fase muito difícil, diria, das mais difíceis da história recente. As pessoas não compram jornais, habituaram-se a não pagar por informação, a informação chega-lhes de graça e, portanto, a maioria das empresas de comunicações vivem e de mídia vivem um período de imensas dificuldades porque as receitas não crescem. E cada vez as exigências são maiores e, na verdade, foi o digital até que acresceu problemas ao setor, ou seja, porque foi com o digital que se começou a fazer ofertas de graça, que se começou a oferecer informação sem se pagar por ela. É o digital, de certa maneira, que promove as fake news. Quando era só papel e quando era tudo muito controlado não havia fake news, não era mais difícil. Portanto, o digital é ao mesmo tempo quem permite que mais pessoas, que as nossas notícias cheguem a mais pessoas, mas também é quem faz com que este cenário esteja um bocadinho em cima da mesa. A adaptação parece ser o caminho a seguir. Os serviços de streaming são cada vez mais procurados. Entram em competição com a televisão tradicional, que começou também a apostar nas novas plataformas. A televisão tem um papel muito relevante, está realmente perante desafios novos em termos de hábitos do consumidor, de tendências do digital, de uma certa fragmentação que foi aqui falado. No entanto, as televisões têm todas as condições para, com uma política sólida de conteúdos, uma política inovadora de conteúdos e uma presença nas novas plataformas, de manter a sua relevância. Há muito que o digital se envolveu com os média tradicionais. Contudo, trouxe novas oportunidades e desafios. Uma das consequências do digital foi o desaparecimento de algumas profissões e a emergência de outras. Os jornalistas passaram a ter várias funções, como redator, fotógrafo e repórter, em todos os meios. Os média tiveram de se adaptar à nova forma de jornalismo. A questão do futuro tem a ver com a capacidade que os meios têm de se adaptarem às novas circunstâncias. Quem vence
nunca é o mais forte, é aquele que se consegue adaptar. E de facto a rádio conseguiu isso de uma forma extraordinária. E, portanto, acho que os outros mídias tradicionais, quer a televisão, quer os jornais, também vão conseguir fazer isso. As coisas reinventam-se, vai eventualmente ter que haver uma aposta maior na qualidade e maior tempo de investigação, porque é isso que as pessoas vão valorizar, é a credibilidade, é a seriedade. Mas claro que isso vai ter um preço e eu acho que é por aí que temos que caminhar e não andarmos todos a fazer as mesmas notícias, a ver quem é que dá mais rápido. A credibilidade é a palavra-chave. Os meios tradicionais, pela sua marca, estão numa posição sólida. O digital ajudou o jornalismo a evoluir com o aparecimento de novos autores, novas empresas e novas ideias. Maria Botelho Muniz é uma repórter, atriz e uma apresentadora que faz todo o tipo de programas, desde os mais jovens e interativos até aos programas de daytime. No Panorâmica de hoje, vamos perceber como a apresentadora tem acompanhado as alterações que têm ocorrido no universo televisivo com a entrada do digital. É apresentadora há 8 anos, já passou pelo programa Curto Circuito, já fez várias participações na programação diurna da televisão e é a criadora do Chic Flick. Sabem de quem estou a falar? Maria Botelho Muniz. É com ela que falamos neste Panorâmica. Apresentadora, comentadora, atriz e tudo mais. Quem é afinal a Maria Botelho Muniz? Não faço a menor ideia. É um bocadinho disso tudo, eu acho. O meu percurso tem sido uma roda viva, mais uma montanha russa, se calhar. Comecei como atriz, toda a minha formação é como atriz. Vou parar ao entretenimento um bocadinho por acaso. De repente surge uma apresentadora que passa depois a repórter, que passa a comentadora, que volta a ser repórter, que volta a ser apresentadora, que de vez em quando é atriz. Portanto, sou um bocadinho disso tudo. E dentro dessas oportunidades todas que tu já tiveste a oportunidade de fazer, passa a redundância, o que é que tu realmente gostas de fazer? Olha, eu acho que tenho... Isso é aquela coisa de escolher entre dois filhos. Eu acho que no fundo eu gosto de contar histórias, seja encarnando uma personagem e contar a história dessa personagem através da representação, seja ter um convidado à minha frente e conduzir uma conversa para que essa história seja bem contada. Portanto, isso é o que eu gosto de fazer, é de contar histórias, seja em que formato for. Que tipo de histórias tu mais gostas de contar? Eu acho que qualquer pessoa tem uma boa história para contar. O que a mim me fascina é que não é qualquer pessoa que consegue retirar essa história da pessoa que tem sentada à frente. E isso é o que mais me encanta na apresentação, porque tu tens que estar ali, tens que estar muito presente, tens que ouvir, mas ao mesmo tempo, porque há uma pesquisa por trás e tu sabes qual é a história da pessoa, tu tens que saber quase como cozinhar a conversa e cozer a pergunta-resposta de forma a levar aquela pessoa a falar sobre aquilo que tu pretendes e a dizer aquelas frases-chave para que o público sinta a história como tu sabes que ela deve ser sentida. Isso é o que mais me fascina. Até agora nós temos aqui falado muito do teu percurso na televisão, mas o facto é que o digital, ou o online, como tu preferires, ocupa também aqui uma parte importante na tua vida. Como é que foi, por exemplo, protagonizares a primeira série para o digital, o T2 para 3? T2 para 3. Olha, foi muito giro. E agora seria uma coisa banal, eu acho. Uma série feita exclusivo para o online seria mais uma. Em 2008 era uma novidade e era uma coisa assim muito fora. Como assim ficção só para o online, episódios de 5 minutos, mas produzidos por uma produtora à séria, em parceria com o Sapo, com atores. Tudo aquilo foi uma super experiência porque estávamos todos a ser os primeiros a fazer aquilo. Foi mesmo a primeira série feita em exclusiva em Portugal, exclusivo para o online. E orgulho-me muito que esse tenha sido assim o meu grande primeiro trabalho. Agora, por exemplo, quando tu fizeste esta série para o digital, ainda não tinhas tido grandes participações na televisão, mas agora com a experiência que tu já tens, que tipo de diferenças sentiste de um conteúdo para o outro? Um mês depois de acabar de gravar o T2 para 3, um mês depois deram uma notícia que eu ia participar na novela da SIC que podia acabar o mundo.
E logo aí foi um choque tremendo, porque o T2 era gravado numa casa de uma das produtoras. Era uma equipa mínima, éramos muito, muito poucos, éramos 5, 6 pessoas naquele T2 para fazer a série. E de repente aterrei numa novela onde só o elenco eram 40 pessoas. E a equipa técnica o dobro disso, provavelmente. E foi um choque, mas ao mesmo tempo tu começas a pensar que se aqueles meios, nem é preciso tanto, mas se alguns daqueles meios fossem implementados no digital, o que é que o digital poderia ser? Estamos a falar em 2008, portanto há 11 anos atrás. E eu acho que a partir daí as coisas se começaram a cruzar mais, mas há grandes diferenças entre fazer televisão ou produzir conteúdos para o digital, ainda há algumas diferenças. Continuas a gostar de fazer mais televisão? Eu gosto muito de fazer televisão, eu gosto mesmo muito de fazer televisão. Agora, não diria que não a um bom projeto digital, até porque há coisas que tu não consegues fazer para televisão. Ou porque não tens espaço de grelha, ou porque não faz sentido para o canal, ou porque não há tempo, ou porque os meios estão todos alocados a outros programas e não vamos estar agora aqui a disponibilizar mais meios e a gastar mais dinheiro por uma coisa que nem faz assim tanto sentido estar na televisão, e tu de repente podes fazer coisas no digital com uma super qualidade, produtos muito válidos e que tens outra liberdade. Podes dizer coisas que não podes dizer em televisão. Que é basicamente o que tu dizes no Chic Flick. Exatamente. Ou seja, criaste um blog aqui para quem tem o vício das séries e do Sim, cinema, sim. no meio de tanta coisa que já há, que esta realidade, num mercado que já está um pouco cheio de opiniões de séries, opiniões de cinema, o que é que Sim. achas que te diferencia nesse teu blog? Eu acho que o que me diferencia é que quem me conhece e já me ouviu falar, quando me lê, percebe que sou eu que estou a escrever. Eu escrevo como estou a pensar e como estaria a falar contigo. E eu acho que isso torna o blog muito genuíno. Agora, neste momento não tenho tido quase tempo nenhum, que é uma coisa que me dá um desgosto enorme para o alimentar, mas eu gosto de saber que as pessoas reagem bem àquilo que está a ser feito e que sentem falta. Quando eu não escrevo durante muito tempo, começo logo a receber mensagens de pessoas a refilar. Olha, e tu és assim desde pequenina, esta ambição de fazeres muitas coisas? Eu sempre fui um bocadinho irrequieta. Eu era meio tímida, mas eu era muito irrequieta. E como eu tenho tão presente aquilo que eu quero fazer e onde eu quero chegar e aquilo que eu gostava de um dia concretizar, tu só chegas lá se trabalhares muito. Olha, e tu és, dentro daquilo como eu já te estava a dizer, atriz, apresentadora, comentadora, vais desde a televisão ao digital. Sentes que estes dois meios, que no fundo ainda são muito diferentes, se complementam? Eu acho que se complementam e cada vez mais as pessoas têm que ter a consciência de que mais a televisão do que se calhar quem está só no digital, a televisão precisa cada vez mais do digital. Porque isto está tudo a mudar. E tu já não vês televisão da mesma forma, daqui a 2 anos já não vai ser igual a agora, daqui a 5 então já vai ser completamente diferente. Isto está a mudar tudo muito rápido e tu já vês isso lá fora. E eu acho que as televisões têm que investir cada vez mais nos seus conteúdos digitais e que os seus espaços digitais não sejam só uma biblioteca onde se coloca aquilo que aconteceu no ar. Temos que produzir mais conteúdos exclusivos, produzir mais coisas para quem já não vê televisão. Há pessoas que já não veem televisão, não ligam a televisão para ver televisão em direto. Vão ao computador, eu sou dessa... Eu já não sou bem dessa geração, mas eu consumo assim. Eu raramente ligo a televisão para ver o que está a dar. Eu vou ao computador, eu vou ao tablet. Sei que deu esta entrevista no programa da Júlia que eu quero ver. Eu vou ao site. Eu já não vou consumir na televisão. E se eu chegar lá e tiver uma entrevista exclusiva, se tiver alguma coisa que me vai surpreender, porque nem sequer passou na televisão e eu não tive conhecimento, eu vou ficar ali. E eu acho que isto vai tudo ter de se fundir com mais força ainda. Tu, pela tua experiência pessoal, sentes que, por exemplo, as pessoas já acompanham mais o teu trabalho pelo online ou pela televisão ainda? Eu acho que é ela por ela. Há cada vez mais investimento no digital. Mas a televisão continua a dar-me muito gozo. Mas eu acho que isto anda tudo demasiado rápido e nós temos de saber acompanhar. E as pessoas, eu acho que ainda me reconhecem muito pela televisão, mas já vieram muitas pessoas ter comigo dizer: eu sigo-a,
segue? Sigo, porque eu vi uma fotografia sua com não sei o quem e entrei no seu perfil, gostei, mas você é muito simpática. Que horas é que dá o seu programa? Nem nunca viram o programa, mas conhecem-me dali. O que é que ainda te falta fazer? Tanta coisa. Falta-me fazer muita coisa. Olha, eu gostava de reequilibrar a balança da representação e da apresentação. Gostava de ter um programa meu e só meu. Na televisão? Na televisão, sim. Gostava de ter espaço em televisão para conversar. E seria o quê? Um programa para contar histórias? Um programa para contar histórias, um programa para descobrir talentos, para contar as histórias daqueles talentos que ali estão e um reality show. Olha, Adorava. Maria, obrigada por nos eu. teres recebido. Obrigada, eu. O André Santos estudou jornalismo e foi na ESCS FM que o gosto pela rádio falou mais alto. Hoje é na Antena 3 que dá asas ao improviso. Conheça agora melhor um pouco o dia-a-dia de um produtor e locutor de rádio. Sem um animador, a rádio não funciona. Sou licenciado na ESCS. Quando saí, já estava a trabalhar aqui na Antena 3, fazia produção da prova oral com o Fernando Alvim. Passei pela Rádio Amália e depois assentei a Reais aqui na Antena 3. A grande licenciatura que eu tive foi a ESCS FM e os senhores da rádio, que conhecemos gente incrível nesse programa, que depois acabou até por me abrir portas para a Antena 3. Eu sou um gajo da rádio, faço animação, locução, produção. A minha rotina é chegar aqui antes das 7 da manhã, vais buscar os jornais, dás um olho pelos jornais, olhas para o alinhamento de emissão, que é feito de véspera, tratas de começar a inserir tudo o que vai ser preciso para a emissão. Esse é o meu trabalho. Depois das 10 da manhã, vamos reunir para preparar o alinhamento da emissão do dia a seguir ou dos próximos dias. E o que acontece depois, na minha outra função, é que tenho também que preparar as minhas emissões aqui neste estúdio, porque eu faço emissão nas madrugadas da Antena 3, também ao fim de semana. Os conteúdos acabam por ser mais de manhã do que noutro horário. Enquanto produtor da manhã, cabe-me, em conjunto com a equipa, perceber que conteúdos serão esses, sendo que há rubricas específicas que são definidas. Implica trazer convidados, pensar em conteúdos para isso, tentar perceber onde é que esses momentos podem encaixar e, portanto, é estar de alguma maneira atento à rádio, ao mundo, às efemérides. A base da rádio é uma pessoa a falar para outra pessoa. As pessoas enganam-se, esquecem-se, têm hesitações e eu acho que a rádio também deve ser assim, para passar alguma verdade para quem está a ouvir. E eu acho que a pessoa que está do outro lado do microfone mais facilmente chega às pessoas que estão a ouvir se tiverem a humildade de assumir que também se enganam. A rádio hoje em dia tem que ser feita de pessoas que sejam multifunções, que vistam a camisola, que não se importem de um dia estar ao microfone, outro dia estar a ajudar quem está ao microfone, porque as duas coisas complementam. Motiva-me o facto de eu poder ser eu ao microfone. Isso aliado ao facto de os dias poderem trazer sempre algo de surpreendente. Os meus maiores desafios é combater de alguma maneira a rotina. Às tantas, tu tens tiques de emissão. Abrir a hora de emissão da mesma maneira e um dos grandes desafios, pelo menos para mim, é fugir a isso. O objetivo é dizer aquilo de forma diferente para que quem te está a ouvir não se sinta que aquilo é sempre igual. É fundamental ouvir rádio e eu acho que é muito importante para quem faz rádio nunca deixar de ouvir rádio e nunca deixar de ouvir muitas rádios. Eu acho que é preciso mais do que o curso, porque o curso tem toda a gente e acho que isso é fundamental para quem quer vir para aqui. Objetivos para o futuro passam por consolidar-me aqui, ter cada vez mais horas de emissão e evoluir. Quero ser melhor animador, quero chegar mais às pessoas, quero que a rádio chegue a mais pessoas. É um privilégio poder fazer isto. Do mercado de trabalho passamos para o que se faz na ESCS. Os alunos do mestrado de jornalismo realizaram um trabalho para a cadeira de ateliê de reportagem, entrevista e apresentação.
Vê agora este projeto que consiste em mostrar como se reproduz um evento televisivo. O meu nome é Maria Inês Domingos. O meu nome é Miguel Lopes e sou aluno do primeiro ano de mestrado em jornalismo aqui na ESCS. A cadeira foi o ateliê de televisão e o nome do trabalho, pronto, é o nome do programa, é Ritmo Cruzeiro. O objetivo deste trabalho em específico era criar um programa de televisão, uma magazine com notícias em que englobasse 3 vertentes do jornalismo, a reportagem, a entrevista e uma notícia. Cada turno fez o seu programa de televisão. Fazíamos o que queríamos do programa, podia ser uma coisa assim mais estilo noticiário, uma coisa mais de entretenimento, desde que aplicássemos aquilo que tivéssemos aprendido durante o semestre. Antes das aulas acabarem já tínhamos que estar a pensar nisto. O meu turno foi um bocadinho complicado, demorámos a atinar porque éramos muitos, todas as pessoas tinham as suas ideias, demorou um bocadinho, mas houve uma altura em que tivemos que atinar e então começou-se a construir o alinhamento. Nós juntámos o grupo, reunimos e escolhemos as funções, o que é que íamos falar e etc. No meu caso, eu sabia que queria ficar nos bastidores, ou na regi, ou na parte da produção, no argumento, não me sentia muito à vontade à frente da câmara. Pediram-me se eu podia ficar de assistente de realização, que era mais ou menos o braço direito do realizador, e eu gostei da ideia. Eu fiz mais ou menos a realização. Eu e um colega meu, o Flávio, construímos quase tudo. Claro que tivemos a ajuda dos colegas, do tipo sim, podemos fazer isto, sim, não, ou não gostamos tanto, mas nós é que tivemos sempre ali a construir tudo. Depois o Miguel, quando tinha o alinhamento construído, enviou-me para ver se eu concordava. Eu dei algumas indicações em relação à apresentadora principal, como é que ela devia começar, em pé ou sentada, a mexer-se. Depois foi vir para aqui, testar as coisas, vamos apresentar isto, vamos fazer isto, e foi sempre testar, até chegou ao dia e tivemos que fazer. Nós fizemos uma espécie de miscelânea, porque aquilo sinceramente tinha a parte séria, porque nós tivemos até uma rúbrica de revista de imprensa, um mini noticiário, tivemos 2 secções de entrevistas, meteorologia também, e depois o entretenimento, aquilo que me colocámos foi uma banda no final. Aprendi a ter paciência, mas aprendi muita coisa. Apesar de eu não ter estado na câmara, aprendi também a mexer numa câmara, a montar microfones, a tirar todo este ambiente que está nos bastidores de um programa, colocar luzes, ajustar sons. Se um dia me pedirem, olha, temos esta ideia para um programa, o tema é este, monta. Eu acho que conseguia. E isto é o melhor das cadeiras, do curso, é fazer. Porque só a fazer é que nós aprendemos. Eu mudaria uma coisa que eu tive mão nisso, que foi o cenário. Eu pensei no cenário das letras e do leme, desenhei o leme. Eu sou um bocado perfeccionista nessa coisa do desenho, então eu teria aperfeiçoado mais. Na parte da banda tinha posto tapetes. Não mudava nada como saiu. Saiu como devia ter saído. Não foi fácil, houve algumas confusões. O trabalho em si foi longo, mas eu acho que no final todos nos sentimos orgulhosos. Ficámos todos contentes. Por hoje é tudo, mas para a semana estamos de volta com mais novidades. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanha-nos no Instagram e no Facebook em e2.esques e no YouTube em e2esques. Até lá!